A 28ª rodada da Série B já começou, mas ainda não terminou. Hoje tem os últimos jogos dessa rodada e vamos falar um pouco sobre o que foi até aqui essa rodada e também uma prévia dos jogos de hoje à noite, hein? O Mirassol voltou a vencer, né, ganhando aí da equipe do Goiás e volta para o G4, a equipe do Mirassol, assume aí a 4ª colocação. Goiás, um time que oscila muito na tabela, né? O Ituano acabou perdendo para a equipe do Coritiba. O Coritiba vem evoluindo muito na tabela. O Coritiba era um time que um tempo atrás eu tinha citado. É um time que se aproximou de maneira perigosa da zona do rebaixamento. Se não me engano, chegou a ficar na primeira vaga fora do Z4. Mas deu uma engatada, deu uma encaixada, já respira bem na tabela. E hoje está a 6 pontos do Mirassol. E o Ituano aqui segue na zona do rebaixamento, né? Poderia ter ganho e saído da zona, mas segue na zona do rebaixamento a equipe do Ituano. Mesmo assim, tem um bom aproveitamento e acho que hoje o Ituano é um dos times que briga efetivamente para fugir da zona. Melhorou bastante aí a sua média de pontuação nas últimas partidas do Ituano e deve, eu acho que, brigar, né? Se vai se salvar, não sei, mas deve brigar. Chapecoense 1, Avaí 0, grande resultado da Chape, sai da zona de rebaixamento, né? Se tivesse perdido estaria com 28 pontos dentro da zona, então consegue aí dar essa escapada e sai da zona da degola, dá uma respirada nessa rodada pelo menos, e o Avaí perde a oportunidade de colar lá em cima, estaria com 43 pontos se tivesse vencido em 6º colocado, né? Mas perde aí um clássico catarinense, né? Na verdade. O Ceará deu uma sapatada no Vila Nova, alguns colegas aí, torcedores do Ceará, estavam aqui presentes na live também, né? E grande resultado aí da equipe do Vozão, né? E tira o Vila Nova do G4. O Ceará volta a se aproximar, tá hoje com 42 pontos, 4 pontos a menos do que o Mirassol, que é o 4º colocado, então fica ainda aí vislumbrando uma vaguinha no G4, né? Fica aí vislumbrando nas próximas rodadas brigar efetivamente para entrar na zona de classificação. O Sport venceu a equipe do Paysandu e reafirma sua posição dentro do G4, é hoje o 3º colocado já, né? Então, grande resultado aí da equipe do Sport fora de casa. E o Paysandu, time que tá perigando aqui, né? Tá perigando bastante. Eu vi um jogo do Paysandu dentro de casa e realmente não é um time que empolga tanto não, velho. É um time que preocupa muito. Eu acho que vai ser um time que vai se arrastar aqui nessas últimas colocações até o final da competição. Não torço para o Paysandu cair, não. Né? Como a gente sempre fala dos times do Nordeste aqui, os times do Norte também a gente acaba tendo um pouco de carinho, né? Porque são nossos vizinhos aqui do Norte e também tem um pouco dessa luta para ter mais visibilidade, né? Então, assim, quando a gente não tá torcendo pelos times do Nordeste, na ausência de um time do Nordeste pra gente torcer, a gente torce para os times do Norte, né? Então, tô na torcida também pelo Paysandu aqui para poder escapar. Mas, nesse caso, como jogou contra um nordestino, né? Torci pelo Sport. Santos 1, Novo Horizontino também 1. Esses jogos aqui, velho, de segunda-feira é lasca porque eu tenho o racha, né? Inclusive eu mostrei o vídeo do golaço que eu fiz no racha, hein? Golaço! Já esgotei minha cota de gols até o final do ano. Não faço mais nenhum também. Acabou-se. Zagueiro é foda. Zagueiro no fut7, né? Fut7 e quadra e tal. No campo eu sou volante, mas fut7 eu sou zaga. Enfim. Esses jogos é complicado, porque eu tenho racha, né? Aí eu acabo tendo que sair umas 7 horas de casa e tal, e não consigo acompanhar. Santos 1, Novo Horizontino 1. Tava até falando com o meu sogro. Ele acreditava aqui que o Novo Horizontino ia ganhar, porque o Novo Horizontino realmente é um bom time. Aí tava conversando com ele, né? Aí eu disse, olha, o Santos não vai querer perder esse jogo. O Santos vai querer ganhar. E o Novo Horizontino, um empate é um grande resultado, porque tira ponto do Santos, pontua fora de casa e mantém a mesma distância. Mantém na liderança do campeonato. Então, um empate para o Novo Horizontino era um grande resultado. E foi, né? Então, conquista aí um ponto a equipe do Novo Horizontino. E o Brusque ganhando da equipe do Amazonas 1-0 aí. Cara, o Brusque jogou mais do que o Amazonas. O Amazonas eu tenho me surpreendido porque tem jogado bem, tem pontuado bem e
deu uma desgarrada, né? Então deve terminar a temporada aí com bastante tranquilidade, com essa manutenção na Série B. Mas o Brusque jogou muito mais do que o Amazonas. 1-0 foi pouco. Poderia ter feito mais a equipe do Brusque. Então, faz essa pontuação aqui. 29 pontos, não sai ainda da zona, mas fica próximo aqui dos seus adversários diretos. Então foi importantíssimo esse resultado aí para a equipe do Brusque, né? E agora vamos para os jogos de hoje, que são os jogos que vão encerrar essa 28ª rodada. Operário e Guarani jogam aí hoje às 7h30, já abrindo os jogos de hoje. E se o Guarani ganhar esse jogo, pode, depois de muitas rodadas afundado na lanterna, sair dessa posição, pelo menos de maneira provisória. Por quê? Pode ir até 27 pontos, ultrapassa a equipe do CRB, se o Guarani ganhar. E aí, ganhando esse jogo, torce para que o CRB tropece. Se o CRB não conseguir ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto e o Guarani ganhar o seu jogo do Operário, o Guarani sai da lanterna por essa rodada. E fica ainda com um jogo a menos. O Guarani tem 26 jogos ainda, né? Então, assim, pode sair da zona do rebaixamento, pode sair da última colocação pelo menos, o que já é também um alento para o torcedor do Guarani. O time deu uma melhorada muito boa no rendimento, mas estava um campeonato tão horrível, o Guarani, que mesmo ali fazendo uma campanha por quase G4, se não me engano, teve uma época que estava tendo o melhor retorno do campeonato, né? Era o time que mais pontuou no segundo turno, em determinado momento. E aí, mesmo assim, com uma grande pontuação, não saía da última colocação. Nessa rodada, pode sair, né? Mas precisa fazer o seu resultado. E, inclusive, se conseguir fazer esse resultado, joga uma pressão absurda em cima da equipe do CRB, que demitiu o Bruno Pivetti após 3 jogos, tinha contratado o Bruno Pivetti e eu alertei. Bruno Pivetti não acho que é o cara para tirar o CRB dessa situação. E olha que eu sou torcedor do CSA, rival do CRB, e alertei isso aqui na live. Tá gravado aqui, tá no canal de cortes. Pode acessar lá para comprovar isso aí. Eu alertei, eu dei esse alerta, né? Mas aí agora o CRB demite o Bruno Pivetti e traz, cara, a preço de ouro, o Hélio dos Anjos e a comissão técnica. Pelo que eu soube, eles giram em torno aí de R$400 mil por mês. A folha salarial da comissão técnica inteira do Hélio dos Anjos, né? Então ele tem que chegar aí para resolver. Já pega aí, em tese ali, um duelo direto, né? Hoje, o time do CRB, ele não consegue sair da zona mesmo que ganhe, porque só alcança 29 pontos, mas o Botafogo é um time que tem ali 30. Então, para o Botafogo, até um empate nessa rodada tira pontos aí da equipe do CRB, né? E mantém essa distância. Mas, como ainda tem muito campeonato pela frente, se fosse, por exemplo, faltando 2 rodadas, para o Botafogo o empate era ótimo, porque já mataria o CRB, né? Uma vitória, óbvio que é melhor ainda, mas um empate estaria de bom tamanho, sendo que ainda tem muito campeonato. Tem praticamente 10 rodadas ainda, né? Para a maioria dos clubes, e para o Botafogo tem mais 12 ainda, né? Então, é como eu sempre falo, um time que tá lá brigando nas últimas colocações, né, para fugir das últimas colocações, quando pega um adversário direto, jogando em casa, não pode se dar o luxo de perder pontos, tem que ganhar esses duelos diretos, né? Então, nesse jogo aqui é jogo para o Botafogo entrar em campo para ganhar. Mas como eu falei, né, pega um adversário direto ali e tal, um empate até tira ponto do adversário também, então quem tá mais desesperado para esse jogo aqui é o CRB, certo? Então, para o Botafogo até o empate não é de todo ruim, mas precisa, óbvio, focar em ganhar o jogo para aumentar essa distância aí de um adversário direto. E, pô, se empata esse jogo, fica perto da zona. Fica a 2 pontos da zona, né? Em 15º. Se ganhar, abre 4 pontos para a zona do rebaixamento e pula para 13º. Dependendo do jogo da Ponte Preta também.
tá? Então o Botafogo precisa pensar em ganhar esse jogo. E, se eu falei da Ponte Preta, joga contra o América, que é um dos times que mais empata no campeonato, né? Só empatou menos do que o Paysandu, tem a mesma quantidade de empates que o Brusque, então, pô, é um time que empata muito, né? A equipe do América. Jogando fora de casa, nesse jogo aí, velho, eu acho até que seria um empate, né? Empatezinho aqui esse jogo aí, tem a cara de empate. Mas, enfim, meus palpites, velho. Primeiro, eu acho que o Guarani ganha, mesmo jogando fora. Ponte Preta e América, como eu falei já no meu palpite, acho que dá empate. E Botafogo e CRB, eu não acho que o CRB ganha esse jogo não, velho. Mesmo com o Hélio dos Anjos chegando, eu acho que o time ainda, se for reagir, não acho que seja tão imediato assim, tá? Então, esse jogo aí eu tô mais pra o Botafogo ou até pra um empate. Eu acho que eu coloco mais um empate nesse jogo, sabe? Então é isso, velho. Meus palpites pra hoje, certo? Guarani, empate e empate. E aí, com esses resultados, terminaria o CRB na lanterna, né? Então, penso nessa situação. O Arquimedes falando aqui, Bruno, o bom para o CRB é o Cabo. Pô, mas na verdade o Marcelo Cabo, ele tá no Brusque. E vem fazendo uma grande campanha no Brusque. Se não me engano, ele chegou no Brusque e tem 3 vitórias... Não, 3 vitórias seguidas não, mas tem bons resultados aqui, né? Cadê aqui? Marcelo Cabo, o gol. Só pra gente ilustrar, né, no finalzinho aqui do corte também, a passagem aí dele pelo Brusque, né? Ele tava no Floresta, chegou agora no Brusque, em casa ganhou 2 partidas, Amazonas e Vila Nova. Vila Nova, pô, ganhou de um time de G4, né? Perdeu pro Novo Horizontino, que é o líder, mas, pô, ok. E ele chegou bem aí na equipe do Brusque, né? 6 pontos em 3 jogos, sabe? Então, pô, bem. Tá bem aí o Marcelo Cabo. Chegou agora no Brusque, né? Então, não sai. Mas, enfim, é isso aí. Série B aí do Campeonato Brasileiro.